Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus e Senhor meu, eu creio firmemente que estás aqui presente. Adoro-vos, Deus meu, com toda a atenção e afeto do meu coração, e vos peço humildemente o perdão de todos os meus pecados. Ofereço-vos, meu Senhor e meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças de que necessito para fazê-la bem. Com esse fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim e alcanceis aquilo que necessito para fazer com fruto esta meditação. Amém. Primeira semana, conhecimento de si mesma. Primeiro dia, conhecer-se para renunciar a si mesmo. A primeira semana de nossos exercícios preparatórios para a perfeita consagração à Santa Virgem deve ser empregada, segundo o Conselho de Montfort, a adquirir o conhecimento de nós mesmos. Perguntemo-nos imediatamente qual a razão de ser desse novo trabalho, em que difere dos 12 dias preliminares. A palavra do nosso Senhor, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, será nesta meditação nossa maior luz. Imploremos o auxílio da Santíssima Virgem e não deixemos de repetir-lhe durante os 6 dias desta primeira semana. Ó Divina Mãe e Senhora, ajudai-me a me conhecer bem, a fim de bem renunciar a mim mesma. A palavra de nosso Senhor, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, conhecemos há muito tempo. Essa palavra do Divino Mestre convida-nos a segui-lo em seu caminho evangélico. Mas será que percebemos que essas duas partes da frase correspondem exatamente ao duplo trabalho pedido por Montfort no início de seus exercícios? Primeiro, se alguém quer vir após mim. Querer seguir Jesus, isto é, escolhê-lo deliberadamente como único Senhor, ele e não Satanás, o príncipe do mundo, aceitar com gratidão, dar-lhe todo o nosso amor, sem associação, sem concessões, sem comprometimentos com as seduções do tentador, encontrar-nos muito felizes por caminhar após ele no reto caminho de seus ensinamentos e na luz dos exemplos que ele não deixou de dar durante os 33 anos de sua vida terrena. Estar decidido a levar uma vida de modo perseverantemente cristão, em oposição declarada com a vida mundana e em conformidade com as promessas de nosso santo batismo. Não foi a isso que visaram as meditações de nossos 12 dias preliminares? Querer seguir Jesus em sua vida penitente e sofredora, em seu espírito de desapego em relação aos bens deste mundo, em seu amor pela humildade e pela obediência. O caminho traçado por ele é luminoso e plenamente seguro. Podemos testemunhar tê-lo fielmente seguido? E se nos afastamos dele por causa de ofensas mais ou menos graves, será que voltamos a ele com um coração contrito e com a firme resolução de não mais deixá-lo? Caminhamos agora após nosso Divino Salvador, profundamente convencidos de que ele é a sabedoria eterna e encarnada, de que tudo o que ele quer é se comunicar a nós com todos os seus tesouros de graças e de virtudes? Desejamos possuí-lo cada vez mais intimamente? Oramos a ele incessantemente, tanto em nossas tristezas quanto em nossas alegrias?
tanto no fervor quanto nos momentos de tentação ou de desencorajamento, sem medo de importuná-lo, antecipadamente certos de ser socorridos da melhor maneira em nossos interesses espirituais? Somos também fiéis ao nos cercar da muralha da mortificação cristã, vigiando sobre nossos sentidos, nossas leituras, nossas conversações e convívio, pois o mundo está sempre à nossa porta e o demônio ronda ao nosso redor, buscando uma presa que possa devorar? Desejamos mesmo tudo isso? Acima de tudo, estimamos como o maior meio de perseverança uma verdadeira devoção a Maria, tal como Montfort ensina e descreve? Se chegamos a esse ponto, se realmente desejamos tudo isso, devemos reconhecer com toda sinceridade que o trabalho dos 12 dias preliminares é uma coisa cumprida, ou em bom caminho para se cumprir, e que é preciso continuar e nos empenhar, pois atingimos somente a indispensável primeira etapa, a vida manifestamente cristã, oposta à vida mundana. É preciso agora começar a conduzir corajosamente a luta contra nós mesmos, isto é, contra o inimigo interior. É a obra da renúncia. O mundo, agente do demônio, é o inimigo exterior. Ele nos atrai do exterior por meio do engodo dos prazeres, das riquezas e das honras. Mas no interior de nós mesmos há, e como o experimentamos muito, o eu natural, sempre levado a visar e satisfazer a si mesmo, em detrimento do trabalho da graça. A graça que vem de Deus não pode senão nos atrair para o alto, rumo à prática das virtudes. Nossa natureza decaída e que permanece ferida pelo pecado original, nos arrasta para baixo em direção ao pecado atual. É preciso resistir, combater, se não queremos cair. É preciso negar-nos a nós mesmos. É a luta contra nós mesmos, luta penosa, com peripécias diversas, luta que praticamente só termina no momento da nossa morte. Como ensina São Paulo, há em nós dois homens, o homem regenerado pelo batismo e fortificado pela confirmação, o homem novo com tendências sobrenaturais, divinas, que o Espírito Santo produz em nossa alma, tendências às quais nos esforçamos para corresponder por meio de nossa fidelidade à oração e o recurso dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Mas ao lado, ao homem natural, o homem carnal, o velho homem com suas tendências perniciosas que o batismo não retirou de nossa alma. O batismo nos purifica do pecado original, fazendo-nos renascer para a vida da graça, mas deixa em nós, como veremos, esse foco de cobiça que chamamos de concupiscência, cuja característica é tender incessantemente para o mal. Ela não é o pecado, mas vem do pecado e nos leva ao pecado. É por isso que se encontra com mais ou menos força, mesmo nas almas que não têm, ou não têm mais, o espírito do mundo. Seu esforço deve se dirigir a essa luta contra si mesmo, a fim de poder avançar na prática das virtudes e merecer a coroa eterna. Pois não haverá coroados definitivamente, além daqueles que tiverem corajosamente combatido. É, pois, as almas decididas a seguir Jesus no caminho de seus mandamentos e também de seus conselhos evangélicos que incumbe esse trabalho da negação de si mesmo. Mas para negar a si mesmo importa, antes de tudo, conhecer-se bem. Como lutar com sucesso contra as tendências perniciosas de nossa natureza, se não a conhecemos? Tanto mais porque em cada um de nós há uma que domina as outras e que nos atrai mais imperiosamente ao mal na medida em que já a tenhamos satisfeito. E como aceitar reconhecer essa má tendência dominante, assim como nossos outros defeitos, sem um grande espírito de humildade, sem confessar que, entregues a nós mesmos, não valemos nem podemos nada? Não temamos, pois, meditar sobre as fortes verdades fundamentais que nos propõe São Montfort. Com ele consideraremos, antes de tudo, nosso inteiro pertencimento a Jesus Cristo. Nós fomos resgatados pelo preço de seu sangue. Não somos, pois, senhores de nós mesmos. Dependemos da graça redentora.
Em seguida, dedicarmos-nos a conhecer melhor nossa queda original e as tristes consequências que ela acarreta para cada um de nós, nossa miséria de pobres pecadores e a profunda necessidade que temos do socorro de Maria Medianeira, nossa fraqueza pessoal face aos inimigos da nossa salvação, se nos confiamos a Maria, nosso tesouro de graças. Descobriremos assim as razões que nos obrigam a negar a nós mesmos, renunciar a tudo o que seria contrário às obrigações decorrentes do nosso pertencimento a Jesus Cristo, renunciar, se não queremos perder o mérito de nossas boas ações, ao que sentimos subir das partes mais baixas da nossa natureza como consequência do pecado original e de nossos pecados pessoais. Renunciar a todo pensamento de autossuficiência, a todo sentimento de prazer em nós mesmos, o que nos levaria a negligenciar o maior meio de nos unir a Jesus Cristo. Renunciar também a essa louca confiança de pretender salvaguardar, com a ajuda de nossas limitadas habilidades, o tesouro de graças e de virtudes que carregamos em vasos frágeis. Em último lugar, nos felicitaremos ao constatar que escolhemos, segundo o conselho do nosso mestre espiritual, a forma de devoção a Maria que mais nos conduz a essa negação e que a facilita. Veremos que ela é a melhor e a mais santificadora. É o nosso segredo de graça, que se apresenta em agarrar as almas humildes e obedientes ao Espírito Santo. Tal será o trabalho de nossa primeira semana, durante a qual Montfort nos recomenda fazer tudo em espírito de humildade. Como vemos, ele se anuncia muito diferente daquele dos 12 dias preliminares. É bem superior a ele. Uma coisa é renunciar a Satanás e ao mundo, outra coisa é caminhar nos passos do Cristo, negando a si mesmo. Estamos aqui no trabalho da vida verdadeiramente cristã, trabalho que exige constantes esforços para a aquisição do reino de Deus. O reino de Deus é dos violentos. Se nos recusamos a realizar esses esforços, não somente não progrediremos, mas, quando se apresentar a ocasião de pecar, sucumbiremos, e este será talvez o começo de uma série de quedas que mancharão as páginas da nossa vida. Como importa, pois, conhecer bem a si mesmo, a fim de saber lutar contra si mesmo, sobretudo nos momentos de tentação. O duplo exemplo do apóstolo Judas e do apóstolo Simão Pedro vai nos mostrar agora de maneira concreta, de um lado, a desgraça de uma alma que se deixou tomar pelo espírito do mundo, e do outro, o grande perigo ao qual se expõe a alma que não nega a si mesma. Judas, chamado a seguir Jesus na qualidade de apóstolo, tinha começado bem. Ocupava até mesmo uma posição privilegiada na pequena comunidade apostólica, visto que era seu tesoureiro, o que era um sinal de confiança. Por que ele não perseverou? Como explicar sua decadência? É que ele logo dirigiu sua visão para algo limitado, vil e desprezível, o proveito honorífico e lucrativo que ele podia retirar de seu título de apóstolo e de sua colaboração na obra de Jesus. Como muitos de seus compatriotas, ele havia sonhado com um Messias glorioso e vencedor que seria o rei temporal de Israel. Esperava, pois, alcançar uma situação muito vantajosa no reino, libertado ao mesmo tempo dos romanos e da raça usurpadora dos Herodes. Os exemplos, a pregação do Salvador, a sua intimidade com ele, deveriam tê-lo afastado do desenvolvimento de semelhante esperança e de tão louca ambição. Não foi o que aconteceu. Os pensamentos de Judas foram desmascarados no dia seguinte ao do grande milagre da primeira multiplicação dos pães. Jesus havia aproveitado esse milagre para anunciar ao povo, em termos precisos e com insistência, a maravilha ainda maior da sua Eucaristia. Eu sou o pão da vida. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diante de tais afirmações, os espíritos que o orgulho cegava se rebelaram, e muitos judeus que tinham seguido o Salvador até então encontraram um pretexto para se afastar dele definitivamente. Em face dessa deserção, Jesus, voltando-se aos seus apóstolos, propôs claramente a questão de confiança. Quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro tomou então a palavra em nome de seus irmãos.
Ah, Senhor, a quem iríamos? Somente vós tendes todos os segredos da vida eterna, que se revelam em vossas palavras. Não há outro mestre além de vós. Sabemos que sois o Cristo, o Filho de Deus. Admirável afirmação de fé. Se Jesus já havia feito tantos milagres, seu amor todo-poderoso bem poderia cumprir também o milagre eucarístico. Não se podia, pois, duvidar de sua palavra. Mas entre os apóstolos, Judas não pensava assim. Grande fora sua decepção ao ouvir o Salvador prometer não uma felicidade terrena, mas o alimento de uma vida sobrenatural que não seria outra senão ele mesmo. Visto que Jesus não tratava de suas intenções, ele só podia deixá-lo. Por isso, sua apostasia era coisa decidida, e na falta de um lugar lucrativo no reino de seus sonhos, retiraria antecipadamente tudo o que podia do caixa apostólico para assegurar seu futuro temporal. Tornou-se ladrão. A palavra do apóstolo São João. A paixão do dinheiro chegara ao ponto de conduzi-lo à traição e ao deicídio. Em vão Jesus tentara fazê-lo refletir sobre seus atos, tendo em vista o horror mesmo do que visava fazer. Não fui eu que vos escolhi, a vós os 12? Diz ele aos seus apóstolos. No entanto, apesar dessa escolha de predileção, um de vós é um demônio, isto é, semelhante ao diabo, que de bom se fez mal. Outras advertências se seguiram, às quais o desgraçado não dará nenhum valor. Ir-se-á com a cabeça baixa rumo à danação. Na noite da instituição da Santa Eucaristia, Judas consumará sua apostasia, entregando o Divino Mestre por 30 moedas de prata. Depois disso, louco de desespero, enforca-se. Triste fim de uma alma que preferiu obstinadamente o espírito do mundo ao espírito de Jesus. O apóstolo Simão Pedro nunca se deixara tomar pelo espírito do mundo. Seu amor por Nosso Senhor era sincero, seu devotamento sem igual, sua fé acima de todo o elogio. Acabamos de vê-lo confessar a divindade de Jesus em uma circunstância aparentemente trágica para o sucesso da pregação evangélica. Um pouco mais tarde, em Cesareia de Filipe, não longe das fontes do Jordão, outra confissão de Simão Pedro será ainda mais explícita. Vendo-se sozinho com seus apóstolos, Jesus os interroga. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? As apreciações são variadas, respondem eles. Uns vos tomam por João Batista ressuscitado, outros por Elias e por Jeremias, ou ainda por algum dos antigos profetas que voltam sobre a terra. E vós, prossegue o Salvador, quem dizeis que eu sou? Sem uma sombra de hesitação, Pedro responde, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Nada de mais completo poderia se formular. O apóstolo não diz, estimamos, cremos, estamos convencidos. Sua resposta afirma o que é. Vós, Senhor, que nossos olhos contemplam na realidade da nossa natureza humana, vós sois, para além do que aparece aos olhares, sois o Filho eterno do Deus vivo. Sois o Cristo, isto é, o ungido de Deus, o Messias esperado, Filho de Deus, do único Deus verdadeiro. A asserção tão bela e tão plena que Jesus declara-lhe que ele será a pedra fundamental de sua igreja. E eu, por minha vez, como recompensa de tua fé, digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como explicar então a queda nas horas dolorosas da paixão de um apóstolo tão fortemente ligado ao seu divino mestre? Pedro não conhecia o ponto fraco de sua natureza impetuosa. Tinha uma confiança em si mesmo que chegava até a presunção. E seus privilégios no seio do colégio apostólico não o garantiam contra as tentações que podiam sobrevir. O próprio Jesus tinha o cuidado de adverti-lo quanto a isso. Na última ceia falara da separação próxima e da impossibilidade para os discípulos de segui-lo aonde ele ia, isto é, ao martírio, à cruz. Para onde vai, Senhor? Perguntou Pedro ansioso. Para onde vou? Respondeu Jesus. Não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. E Pedro insistia. Por que não posso te seguir desde agora? Eu daria a minha vida por ti. Ah, Simão, Simão, continua Jesus, não sabes que Satanás recebeu permissão, pois é sua hora,
para vos sacudir como trigo que se depura? Todos vós sereis escandalizados nesta noite por causa de mim. Pedro tenta então se justificar, tão seguro está de si mesmo e de seu amor pelo Salvador. Ainda que todos os outros se escandalizem a vosso respeito, eu não me escandalizarei. Em verdade te digo, afirma Jesus, tu, Simão, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, ter-me-ás negado 3 vezes. Essa asserção é intolerável ao apóstolo. Ele contesta fortemente, ousa contradizer seu divino mestre, que é a própria verdade. Mesmo que tivesse de morrer convosco, não, eu não vos negaria. Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Em face de tamanha presunção, Jesus se cala. Esperará a lição dos acontecimentos que se desenrolarão. Depois de sua prisão no Jardim das Oliveiras, todos os apóstolos haviam começado a fugir. Pedro, entretanto, tem outra opinião e, seguindo de longe a tropa, consegue entrar no pátio do palácio de Caifás, onde servos e guardas se aqueciam ao redor de um fogo de brasa. De modo imprudente, juntou-se a eles e quis esperar para ver como o julgamento terminaria. Mas a porteira, aproximando-se do grupo e olhando Pedro com atenção, disse: Tu também é um dos discípulos desse Nazareno? Não, respondeu o apóstolo. Eu não sei, não compreendo o que queres dizer. Um primeiro canto do galo ressoa, ao qual Pedro não dá atenção. E eis que outra serva anuncia aos que se aqueciam que aquele homem estava realmente com Jesus, o Nazareno. Pedro negou uma segunda vez e até com juramento: Não conheço o homem do qual me falais. Cerca de 1 hora se passa, o infiel Pedro não podia se decidir a sair e tomava parte na conversação. Alguns lhes disseram então: Mas seguramente és Galileu, teu modo de falar te traiu. Um dos servos do pontífice chegou a precisar: Eis que te vi com ele no jardim. Pedro afirmou com juramento e imprecação que ignorava o que queriam dizer, que de modo algum conhecia aquele homem. As denegações perduravam ainda quando o galo cantou pela segunda vez. O apóstolo se lembrou então da predição do Senhor: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E eis em que quedas lamentáveis podemos incorrer, ainda que não tendo o espírito do mundo, quando não conhecemos e não negamos a nós mesmos. Simão Pedro não desejara reconhecer a fraqueza de sua vontade, uma vez entregue a si mesmo. Bem ao contrário, ele se afirma com força, chegando a se exaltar acima dos outros e a acreditar ser impecável. A principal culpabilidade de Pedro está nessa louca estima que tem por si mesmo. Em vez de se humilhar diante das advertências de Jesus, ele cai na presunção e na temeridade. O resto se segue logo que a ocasião se apresenta. Esse pecado do apóstolo deve nos mostrar, mais do que todas as considerações e razões, a conformidade de nossa primeira semana. Empregando-a ao conhecimento de nós mesmos, em um grande espírito de humildade, atacamos a causa de quedas sempre possíveis. Prevenimos essas quedas porque, com a graça de Deus que não falta àquele que a pede, facilitamos as renúncias que se impõem para resistirmos às tentações e permanecermos fiéis a Jesus. Não temamos, pois, projetar a luz sobre nós mesmos. Esse trabalho espiritual é indispensável. Que sua austeridade não nos assuste. Para nos encorajar, pensemos desde agora na alegria das 2 semanas que seguirão. Nossa meditação fixada, então, sobre a Santa Virgem e sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa consagração exige que comecemos por nos humilhar e nos libertar do obstáculo do eu egoísta, do apego ao nosso espírito próprio e à nossa vontade própria. Se em nosso passado temos a deplorar faltas que lembram o pecado de fraqueza do apóstolo Simão Pedro, imitemos seu arrependimento, confiando no coração sempre amoroso do Salvador.
Um olhar bastou para fazer romper em lágrimas o apóstolo infiel e para dissipar para sempre a orgulhosa estima que ele tinha por si mesmo. Por isso, quando Jesus lhe pedir um triplo juramento de amor, em compensação da tripla negação, Simão Pedro, tu me amas mais do que os outros? O apóstolo não responderá diretamente à questão. Não se elevará mais, não se comparará mais, não afirmará mais nada de sua pessoa, não se derramará mais em vãs afirmações, em promessas verbais ilusórias. Terá renunciado a tudo isso e se contentará a apresentá-lo ao testemunho e à ciência infinita de seu mestre. Sim, Senhor, vós que ledes no fundo do meu coração, sabeis bem que eu vos amo, e não mais eu, como outrora. A humildade, uma humildade profunda, havia entrado em sua alma com a triste experiência de sua queda e o conhecimento de seu defeito dominante. O mesmo se dará conosco. O conhecimento que adquiriremos de nossas fraquezas e de nossas tendências defeituosas fará cair em nossas ilusões. Ela nos encaminhará a essa virtude de humildade, que é a única que pode favorecer de modo eficaz a renúncia a si mesmo exigida por nosso Senhor. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, recitando suas ladainhas todos os dias desta semana, como prescreve São Montfort. Recorramos também todos os dias à Santíssima Virgem por meio da recitação da Ave Maristela e de suas ladainhas, para pedir-lhe esta grande graça, o conhecimento de nós mesmos,